Alô, som, ok. Graça e paz do Senhor. Gente, é um prazer estar aqui de volta. As emoções misturam bastante, né? Um misto de saudades, de memórias, de tempo. Aqui da minha terra, aqui eu nasci, cresci, e depois dos 18 anos de idade, volto só para visitar. E a última vez, já faz bastante tempo, né? Esse ano é que é a segunda que eu estive aqui em Campina Grande. Deus me deu o privilégio de estar com os irmãos. Como o reverendo Flauber falou, Flauber nós nos conhecemos na época da mocidade, né? Eu ainda estava na UPA, mas era meio metido lá na mocidade. E a diferença de idade é pouco. Eu fico muito feliz por ver o trabalho se desenvolvendo aqui. Está comigo a minha mãe, Kátia, ali, a minha esposa, Veridiana, os nossos filhos à ponta, né? A mais velha, que é a Esther, e o caçula, que é o Felipe, e Juan Marcos, que é um filho de um amigo nosso, missionário também. Esse sim, passou por um bocado de país, viu? China, Tailândia, e eu nem me lembro mais onde mais. Chile, né? Lá nasceu. Nós não, a gente está modesto nessa jornada. Então, é um prazer estar com vocês. Gente, nós temos um desafio interessante. Normalmente, quando se chega nesta época do mês de outubro, algumas igrejas costumam refletir um pouco sobre esse tema da reforma protestante, não é verdade? Parece até que entra no nosso calendário litúrgico, assim. Então, é um mês para pensar na reforma protestante. Muitas vezes, nós abordamos da perspectiva histórica, e algumas pessoas que enfatizam os elementos históricos, falando das 95 teses, o que ocorreu, e a luta como foi, depois as gerações de reforma. E este ano, o conselho daqui da igreja está tratando dos temas teológicos clássicos da reforma protestante. Então, anteriormente, se viu os chamados 5 pontos do calvinismo, que é apenas o destaque de 5 aspectos da doutrina da salvação do calvinismo. Nós falamos a perseverança dos santos, né? Pegou 3 dos 5, não foi isso mesmo? Porém, se você quisesse pensar assim, o que a gente poderia dizer que marca, que efetivamente nós podemos falar que é um ponto comum entre os evangélicos históricos, clássicos, ortodoxos? De tal maneira que você pode olhar para o lado assim e dizer, bem, eu reconheço esse como irmão em Cristo, nós somos, apesar de sermos de denominações distintas, nós compartilhamos uma fé comum que faz com que nós nos olhemos como corpo de Cristo, como família da fé. Eu creio que uma boa resposta seriam os chamados 5 solas da reforma. Eles vão nos apresentar 5 ideias básicas que caracterizaram o movimento da reforma protestante, mas não especificamente um segmento da reforma protestante, como a tulipe, por exemplo. A tulipe são 5 aspectos da soteriologia reformada ou calvinista. Como nós, como presbiterianos, nós entendemos a operacionalização da salvação na vida dos eleitos de Deus. Ali está na tulipe. Tem polêmicas com outros irmãos que não entendem do mesmo jeito, são irmãos que compreendem diferente. Mas os solas não. Os solas são precisamente as 5 bases desse prédio que é uma restauração de um cristianismo bíblico na sua doutrina. Há até uma maneira de nós pensarmos como um prédio, nós imaginarmos que a base da estrutura dessa restauração do cristianismo bíblico, como o reverendo Flauber colocou, este avivamento que foi também por um lado, e uma reforma por outro, que sempre costumam ser 2 faces de uma mesma moeda. Quando se restaura verdades bíblicas, o resultado espiritual ocorre na vida da congregação que passa a ser renovada pelas verdades da palavra de Deus. E quando ocorre um avivamento espiritual, ocorre também um retorno às escrituras sagradas. São quase irmãs siamesas. Uma coisa produz a outra, ao ponto de, até hoje, o pessoal está debatendo quem é pai de quem. Quem produziu o quê? Foi o avivamento que produziu a reforma, foi a reforma que produziu o avivamento, ou nós podemos dizer que estas coisas caminham juntas, ok? Então, para nós entendermos em linhas gerais, o que a gente vai fazer hoje aqui? Nós vamos falar de um desses aspectos. Eu falei que a base seria o sola escritura, que algumas pessoas, até muitas pessoas entendem errado cada um destes conceitos. Existe uma medida e uma necessidade de esclarecimento de cada um deles. Eu já ouvi gente dizendo, isso significa dizer que os protestantes só reconhecem a Bíblia como autoridade. Não, nós temos autoridade dentro de casa, os nossos pais, nós temos autoridades civis, nós temos autoridades eclesiásticas, reconhecemos a autoridade eclesiástica. A afirmação sola escritura é que somente a Bíblia tem a autoridade final, normativa em termos de conteúdo de fé.
Todas as outras autoridades estão debaixo da autoridade da Escritura. Ninguém pode normatizar conteúdo de fé se não tiver um conteúdo bíblico para justificá-lo. Esse é um ponto fundamental que diferenciou a Igreja Protestante da Igreja Católica Romana, porque na crença católica romana os dogmas podem ser ditos e promulgados como elementos de fé, ainda que não tenham base bíblica necessariamente. Nós não cremos assim. Queremos que tem que vir na Escritura. Então está a base, aqui o alicerce. Aí se levantam 3 colunas principais. Das verdades bíblicas, 3 aspectos foram restaurados com a reforma protestante. Sola gratia, que é somente a graça, a convicção de que nenhum de nós merece nada espiritualmente, tudo que recebemos da redenção é fruto do favor imerecido que vem da parte de Deus, somente a graça. Não significa dizer que nós não temos trabalho para fazer, que não há virtudes, que não há qualidades desenvolvidas, mas como foi dito e lido no texto de Tiago hoje, um versículo que eu fico me lembrando o tempo todo para não deixar o orgulho tomar conta, que é o quê? Sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. Somente quem tem consciência de que Deus é a fonte de toda virtude e tudo o que você tem de positivo é fruto da graça, consegue permanecer humilde. Pode ser o mais sábio, mais belo, mais rico, mais the king, the best, the power que tem por aí, que ao final ele vai dizer, olha, só lhe deu glória no final das contas, a gente vai chegar nele. A segunda coluna é a coluna da redenção ou da mediação da redenção. Se todos nós somos pecadores e somente pela graça nós conseguimos acessar ao Senhor e as bênçãos, é somente Cristo o canal que media a obra da redenção com a humanidade. O solos Cristo significa que nós reconhecemos exclusivamente o Senhor Jesus Cristo como o único mediador efetivo entre Deus e os homens. Ah, mas a reforma também falou do sacerdócio universal de todos os santos. Sim, significa dizer que todos os crentes têm acesso a Deus por intermédio do único mediador, Jesus Cristo. Nós não somos nós mesmos mediadores, ninguém é, somente Cristo é o mediador. Ele é o único Deus, ele é o único homem ao mesmo tempo, simultaneamente, e isso é o que o qualifica para ser o único mediador. Ele é o único cabeça da igreja, não há outra cabeça da igreja. A terceira coluna, que é a que nós vamos falar hoje, é sola fide, ou somente a fé. O que significa isso? A gente vai voltar nessas perguntas. E, por fim, um teto fechando este edifício. Se a base é sola Escritura, as 3 colunas são sola gratia, solos Christus e sola fide, você tem um teto, que é o corolário, fechando este prédio da Reforma Protestante, que é soli deo gloria. Alguém já disse, e eu concordo, que a melhor tradução nem seria tanto literal de somente a Deus a glória, porque a Bíblia diz também a quem honra, honra, não é verdade? Há uma glória no produto humano, você vê uma obra de arte bonita, há uma glória sendo demonstrada e você elogia o autor, o pintor, o escultor. Ah, é pecado, porque a Bíblia diz soli deo glória. Eu digo, não, vamos entender, soli deo glória, a melhor tradução seria tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, que diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Somente Deus é digno de receber a honra e a glória como a fonte de toda virtude. Eu consigo elogiar uma pessoa porque eu vejo a bênção de Deus na vida daquela pessoa. As qualidades que nós desenvolvemos são reais, somos nossas. Nós não somos possuídos por qualidades e as desenvolvemos assim. Nós desenvolvemos qualidades que Deus nos capacita a desenvolvê-lo. Por isso, soli deo glória. Reconhecemos que o Senhor é a fonte e é também, portanto, o destino de tudo que nós devemos fazer. Tudo bem? Fechando isso aqui, nós podemos dizer, assim nós identificamos um evangélico. Aquele que crê na Escritura como a fonte última de toda verdade, que crê em Jesus como único mediador, que tem somente a fé como meio de receber esta graça da salvação, a graça como a única fonte eficaz da redenção e motivado a fazer tudo para a glória de Deus. Tudo bem? Assim fica mais fácil a gente medir um termômetro assim, do que está dentro desse escopo de fé ou não. Agora vamos pensar esse tema sola fide. Ah, já ouvi tanto sobre isso, né? Sola fide, é claro, a Bíblia diz que é só pela fé mesmo. Qual é a importância de nós entendermos isso? Quando nós temos em nossa vida, claro, o elemento da fé e a segurança, isso afeta diretamente a qualidade espiritual da nossa vida. Estar seguro daquilo que nós cremos nos capacita a viver mais satisfeitos. Eu gosto da definição de John Piper, que tem no seu foco de propósito ministerial,
o encontrar em Deus a satisfação da sua vida. Ele até propõe uma pequena alteração na primeira pergunta do Catecismo de Westminster, né, em ambos, que nós dizemos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E John Piper diz, eu acho que seria até melhor compreendido se disséssemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus em gozá-lo para sempre. Porque quando a gente tem prazer no Senhor, fica mais fácil glorificá-lo. Sem ter prazer, a glorificação às vezes vem como um fardo, né? Eu tenho que fazer isso porque Deus quer, né? Eu me lembro, me permito usar como ilustração, era seminarista lá em São Paulo, trabalhava numa congregação, e a gente sempre procurando doutrinar as pessoas nas verdades bíblicas. Até hoje eu me lembro de uma oração que uma pessoa fez que pareceu muito piedosa, mas pareceu piedosa demais, até me incomodou, né? A pessoa olhando assim, Senhor, Tu nos conheces, Tu sabes que por nós mesmos nós não gostaríamos de estar aqui, a gente não queria estar nesse lugar, mas é o Senhor. Aí eu olhei e disse, vai para casa então, desgraça, né? Porque assim, parece piedoso demais você dizer isso, nós não queríamos. Eu disse, não, bem, a gente sem a graça de Deus não queria mesmo, mas uma vez que a graça de Deus trabalha na nossa vida, muda as nossas afeições, muda os nossos desejos, nós passamos a amá-lo verdadeiramente, a querer. Claro, é um amor imperfeito, é inconstante, tem dia que a gente não quer mesmo, tem dia que dizer, eu não vou para a igreja porque Deus sabe, senão eu vou ser um fariseu. Eu digo, usa a mesma atitude no trabalho, não vou trabalhar hoje porque não estou com vontade, então eu vou ser um fariseu trabalhando. Ninguém faz isso no trabalho, não é verdade? Mas às vezes a gente acha que é justificado pensar em termos da igreja. Bem, a verdade é que quando Deus é o objeto, o foco da nossa vida e é a fonte das nossas virtudes, as coisas ficam mais fáceis. Então esse é um propósito da gente olhar para este elemento da fé e pensar na nossa própria vida, o lugar da fé e como ela anda. Por outro lado, existem algumas polêmicas relacionadas a isso. Alguém já disse que esses chamados 5 solas da reforma não são originalmente dos reformadores. Você não vai encontrar em nenhum escrito de Lutero, de Calvino, de John Knox, de Melanchthon, que é outro luterano, ou Farel, ou Beza, nenhum deles essas expressões. Elas foram formuladas pela Igreja Católica Romana para descrever o conteúdo de fé dos protestantes em distinção à doutrina católica romana. Bem, eu tentei verificar isso, não é comprovado de que a fonte mesmo tenha sido católica, mas sendo ou não, ninguém se sabe quem foi que formulou isso pela primeira vez, os 5 solas. O que se há de reconhecer é que reconhecidamente marca um resumo do conteúdo protestante clássico, evangélico comum a todos aqueles que creem na Escritura Sagrada e que professam a fé cristã. Esse tema do sola fide, especificamente, vai bater, e é preciso que a gente entenda bem, para nos desviarmos de dois erros ou equívocos a este respeito. Uma espécie de liberalismo antinominiano. O que significa isso? As pessoas que negam a importância da lei e das verdades para a sua vida, para a ética diária, e dizem, não, é sola fide, eu creio em Deus, sou salvo. Você já ouviu algum evangélico dizer certa vez assim, uma vez salvo, salvo para sempre, ou jamais perdido? Já ouviu isso? E você olha para a vida do sujeito, ele está mais perdido do que cachorro em mudança, né? A qualidade espiritual dele está lá embaixo, está zero, ele diz, não, uma vez salvo, jamais perdido. Eu digo, moço, mas você está perdido, está na cara, quem olha para você vê que você está perdido, você não sabe o que fazer da vida, não sabe como administrar seus recursos, não sabe o que fazer no dia do Senhor, não sabe o que fazer com a sua sexualidade, não sabe o que fazer com os seus prazeres, está todo perdido aí, diz, uma vez salvo, jamais perdido. Essa expressão nem mesmo é uma expressão bíblica saudável, não foi cunhada pelos reformadores, não está na nossa tradição. É uma maneira, em um certo sentido, equivocada de falar sobre estas coisas, ok? Agora, se a fé ela é verdadeiramente salvadora, se, em distinção da doutrina católica romana, ela não precisa de nada mais para ser acrescentada para a vida ou para a salvação, como a gente entende as outras coisas? Como a gente vai entender as obras e a fé? As obras cooperam para a salvação? Como evangélico nós vamos dizer, não. Então essa fé sozinha, a pessoa vai ser salva sem demonstrar nada e sem obra nenhuma. É verdade isso? Também não. Como é que a gente relaciona? O catolicismo romano deu uma resposta, inclusive em reação ao protestantismo, reafirmando algumas coisas. O protestantismo caminhou de uma maneira diferente. Algumas poucas décadas atrás, houve um concílio, não chegou a ser um concílio, eu esqueço o termo técnico aqui. Houve uma reunião de teólogos católicos e luteranos para chegar num acordo nesse ponto, e eles chegaram num acordo depois de
500 anos praticamente de reforma protestante. A relação de fé e obras no meio do cristianismo. Não é exatamente a mesma coisa, mas eles disseram, tá bom, assim a gente para de brigar. E nós, vamos continuar brigando ou vamos entender direito isso aqui? Quando um católico chega para você e diz, vocês são irresponsáveis com a maneira que vocês pregam a fé, vocês falam que basta a fé para a salvação, e a pessoa então tem essa fé e vai viver de qualquer maneira. Como é que você responderia a isso? Que motivação você pode ter para se fortalecer na fé ou ter a segurança, se não for a graça de Deus? Vamos pensar em alguns pontos. Eu vou dividir aqui em 3 partes. Eu tentarei fazer os 3 caminhos clássicos de argumentação teológica, que são os argumentos exegéticos. Nós vamos ver alguns versículos que apontam nessa direção do sola fide, somente a fé. Depois, argumentos teológicos, ou seja, a reflexão em torno destas verdades. E, por fim, argumentos históricos, como os credos e confissões abordam esse tema. Tudo bem assim? Fique à vontade, se alguém quiser perguntar, senão eu vou tentar separar uns 5 minutos ao final para alguma pergunta, porque se me deixar eu fico falando sem parar. Então, e mais que é visitante, né, a pessoa fica com vergonha de interromper. Vamos lá. Romanos capítulo 3, texto clássico que fala sobre a redenção. Nós vamos ter alguns, inclusive, dos temas, não apenas o sola fide aqui, versículos 24 a 28, mas uma base teológica também para os solos cristos, muito bem defendida. Dos versículos 24 a 28, nós lemos o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Olha aqui, sola gracia, ok? Fomos justificados o quê? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Estes são um dos textos clássicos que vão falar que a graça da salvação é recebida exclusivamente sem obras, ok? Primeira afirmação, a básica. Esse texto é muito rico, vamos tentar trabalhar aqui. Tem alguns conceitos clássicos de teologia importantes aqui neles. A doutrina da justificação, versículo 24, nós somos justificados. O que é justificar? O que é o ato divino da justificação? Está no nosso catecismo, tanto no menor quanto no maior. Você já ficou doente no trabalho e foi lá no médico e pediu um atestado, aí vai lá no RH e apresenta. O que ocorre? Quando você apresentou um atestado médico, você estava doente naquele dia de trabalho. A sua falta fica justificada, abonada ou justificada. Ou seja, você vai ser tratado como se não tivesse faltado. Mas você não faltou? Faltou. Mas pela lei brasileira, uma falta por motivo de doença não pode ser imputada como falta àquela pessoa. Ela vai ser tratada como se ela não tivesse falta, se ela estivesse presente. Faça o paralelo para a vida espiritual, é a mesma coisa. Você é pecador, sim ou não? Depois que converteu, você deixou de ser pecador ou ainda é pecador? É ou não é? Está com dúvida disso? Ainda é. Só que quando nós cremos na obra de Jesus, Deus não imputa mais os nossos pecados a nós mesmos, não nos considera segundo a nossa falta. Nós somos faltosos, nós faltamos em cumprir perfeitamente a lei de Deus. O que Deus faz, pega o crédito da obediência de Jesus e coloca em nossa conta espiritual. Nossa conta estava no vermelho, uma dívida impagável. Por mais que você tentasse pegar crédito, trabalhar, você não teria condição de pagar. Jesus pega o crédito espiritual dele, da obediência perfeita, e coloca em nossa conta que estava negativa. E agora ela não está mais negativa. Você pagou a sua dívida? Não, Jesus pagou por você. Justificar é um ato judicial, forense. É como no tribunal, Deus dissesse o seguinte: olha, essa dívida foi paga por Jesus. A partir de agora, esta pessoa, ao crer nele, ele não é mais considerado pecador. A dívida dele foi paga pelo outro. Isso é ser justificado, tá bom?
Aí Paulo explica, ele diz, olha, você foi justificado gratuitamente, você não contribuiu em nada para isso, você era um faltoso, pela sua graça, graça, favor e merecido. Sabe aquela expressão que eu acho curiosíssima, quando alguém diz assim, eu estou orando, né, para ver se Deus me vê merecedor dessa graça. Você já ouviu essa expressão? Eu digo, não acredito que você está falando isso. Não, eu estou orando, vai que Deus me considera merecedor dessa graça e Ele me abençoa. Se é merecedor, não é? Se é graça, é porque você não é? Então não cabe numa mesma frase ser merecedor de graça. Você diz assim, Senhor, eu não mereço. Eu já começo, devo, não nego, não pago porque não tem condições. Eu preciso de alguém pagar no meu lugar, que é Jesus Cristo, ok? O que Paulo está dizendo aqui é isso, que nós fomos justificados, fomos declarados justos gratuitamente. Ele enfatiza pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como, qual é a palavrinha? Propiciação. Justificação, propiciação são palavras que a gente só ouve na igreja e quando está falando de reforma protestante, porque elas são tão específicas e tão densas que a gente não ouve no dia a dia, né? O que significa propiciação? Lembra que verbo lhe parece, aqui é o substantivo, a propiciação. O verbo propiciar, que é tornar propício. Lembra do sacrifício do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote oferecia o animal em sacrifício, em propiciação, na tampa da aliança, para assim tornar favorável este pecador aos olhos do Senhor. Por causa do nosso pecado, nós somos merecedores da condenação, da ira de Deus, como Paulo vai dizer, nós somos por natureza filhos da ira. Quando Cristo oferece como um sacrifício perfeito, daí solos Cristos, é o único sacrifício perfeito, capaz de satisfazer a justiça perfeita de Deus e tornar Deus propício, favorável a nós, pecadores. Lembra da oração do publicano? Ser propício a mim, pecador. E Jesus diz que ele voltou justificado para casa. Por isso, a justificação pela fé, ok? Vamos ver mais aqui, vamos ver mais alguns versículos. Gálatas 2,16, o que é que diz? Agora, vamos só lendo, uma vez que a gente já explicou o conceito aqui, o que é que diz? Alguém lê, por favor? Gente, está claro, não precisa nem explicação, né? Paulo está dizendo claramente que nós somos justificados pela fé, não por obras da lei. Perguntinha, não seria a fé a obra que justifica? Porque se a fé é algo que você faz, assim compreende a doutrina católica romana. Se a fé é um exercício seu, então é alguma coisa que você produz. Sendo alguma coisa que você produz, não seria considerado uma obra também? Então não seria a única obra capaz de justificar? Efésios 2, versículos 8 e 9, o que é que diz? Isso. Como é que diz? Pela graça sois salvos. Não há nenhum mérito, ok? Mediante a fé. E isto, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é um dom de Deus. A própria fé é um dom de Deus. A melhor ilustração que eu vi para que nós entendamos a fé não como obra, é que a fé é a mão do mendigo que se estende para receber o pão de quem está concedendo. Ok? Uma pessoa quando recebe um presente de alguém, ele diz, eu estou te dando presente. Como é que você vai recebê-lo? Você vai acessar. Então a mão que se estende para receber o pão, a mão do mendigo que se estende é a fé. Deus estabeleceu a fé como meio através do qual o pecador eleito recebe o benefício do que Cristo executou na cruz do Calvário para ele. Preste atenção que isso é importante. Se o que Jesus conquistou na cruz foi absolutamente seguro, se nenhuma gota derramada do sangue de Cristo na cruz foi em vão, então nós podemos dizer que na cruz do Calvário a sentença da salvação dos pecadores eleitos foi garantida, está certo? Isso significa dizer que absolutamente e imediatamente, quando Jesus morre na cruz, todos aqueles por quem ele morreu já estão salvos? Olha a pergunta.
Quando Jesus morre na cruz, significa dizer que aqueles por quem ele morreu já estão salvos? Sim ou não? A perguntinha é meio capciosa. Pensa antes de falar. A satisfação da justiça de Deus foi executada na cruz do Calvário, porque a oferta perfeita foi entregue. Porém, a salvação é experimentada na vida de cada um no momento que, ordinariamente, ele exerce a fé. Então nós podemos dizer, olha, a ação do Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai predestinou desde toda a eternidade, o Filho executa a salvação na cruz do Calvário e o Espírito Santo concede essa fé. Então aquela pessoa por quem Jesus morreu e que já está assegurada a sua redenção, só vai experimentar a salvação quando crê. De outra forma, ele já nasceria salvo. E ninguém nasce salvo, todo mundo nasce perdido. Bem, ordinariamente, né? Há algumas, é um tema meio polêmico assim. É possível que alguém seja salvo, então, quando estava no ventre da mãe? Sim ou não? Não teve condições de ter fé. É possível salvar ou não? Significa dizer que todos os abortivos vão para o inferno? E uma pessoa que não tem condição intelectual de exercer fé, ela tem um dano cerebral, faltou oxigênio, ou ela tem um QI absolutamente abaixo, que não consegue perceber a funcionalidade da descrição cognitiva do conteúdo que a gente passa. Se uma pessoa não pode ter fé, então ela não pode ser salva? Se a salvação é mediante a fé? Agora, se ela pode ser salva por outra coisa que não a fé, então já não é sola fide. Toda criança vai para o céu, pastor? Bem, se for, então é sola fide e sola niñez, né? Sola paidia. Você pode ir, já não é sola, né? Pode ir pela fé ou pode ir pela prematurez, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Qual é o ponto que classicamente a gente vai trabalhar a esse respeito? A fé é o recurso que Deus estabeleceu para que pessoas que tenham condições de exercê-la se apropriem da graça que Cristo exerceu sobre ela. A doutrina reformada, distintamente da luterana, vai ensinar que a regeneração antecede ou precede a fé, porque é somente pela graça do Espírito Santo trabalhando em nosso coração que nós conseguimos entender e crer. Sem esta obra do Espírito, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ok? Então a obra do Espírito antecede a fé. A fé é um instrumento ordinário para que aqueles que têm condições de desenvolvê-la, a desenvolvam e recebam os benefícios da obra da redenção. Nós temos um exemplo de João Batista, que no ventre de sua mãe ainda reconhece o seu Senhor. É místico isso e metafísico. Não tinha como um bebê prematuro saber que na barriga da outra lá tinha o Salvador dele, né? Vocês se lembram que a prima de Maria, né? Como é o nome dela? Isabel, ela vem coluna social, não é comigo não, às vezes a partir. Ela chega junto e diz: olha, o bebê se rejubilou dentro de mim quando ouviu a tua saudação. Ok, vamos seguir um pouco mais adiante, caminhando aí. Romanos 4:5, o que é que diz? Romanos 4:5. Quem pode ler, por favor? Ok. Está claro também aqui, né? Ele não trabalha, a fé lhe é atribuída como justiça. É o instrumento que faz com que ele seja justificado e receba a justiça de Cristo na sua vida. O 5:1, clássico, né? Romanos 5:1, o que é que diz? Sim? O que é que nós podemos dizer, para resumir isso aqui? A fé é um instrumento que Deus deu aos pecadores para receberem a graça da redenção que foi comunicada em Cristo Jesus. E assim poder desfrutá-la conscientemente, ok? É a fé. Aí vem a crítica e a oposição, né? Então você tem a oposição que vai dizer, bem, Tiago 2:24 diz o quê? Vamos dar uma olhada lá? Clássica oposição à afirmação de sola fide, só a fé.
Pode ler. Uai, tem um problema aqui. Tiago está dizendo, veja só que a pessoa é justificada por obras e não pela fé somente. Pastor, ele está dizendo tudo diferente do que você falou até agora. E aí? Literalmente está sendo dito. Bem, vamos pensar logicamente aqui. Se Paulo falou explicitamente em várias partes aqui que nós somos justificados pela fé somente e não por obras, mais de uma vez a gente leu, o que Tiago está dizendo quando ele fala que é claro que uma pessoa não é justificada somente pela fé, mas pelas obras também? Ou você vai reconhecer que a Bíblia tem uma contradição, ou você há de reconhecer de que é preciso ver de que maneiras esses textos se harmonizam. Aí vem a leitura mais ampla, que são os contextos gerais. A carta de Tiago foi uma das primeiras a serem escritas, paralelamente, curiosamente, com Gálatas, que é outro que também vai falar da justificação exclusivamente pela fé. Só que tinham propósitos distintos. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele está falando por um grupo de cristãos que se desviou da fé cristã e que agora estava tentando achar que teria mérito diante de Deus com as suas obras. Então o propósito de Paulo é muito claro, dizer, não, vocês estão loucos. As obras não trazem nenhum crédito espiritual para você diante de Deus. Nós somos definitivamente justificados pela fé na obra de Jesus Cristo. Quando cremos na obra de Cristo, a justiça de Cristo nos é atributada e tudo que nós precisamos para nos apresentar diante de Deus, nós já temos. Ok? Romanos, diferente de outras cartas, não é uma carta escrita para uma igreja que Paulo nem plantara, nem conhecera. Então ele apresenta um plano geral da mensagem cristã. E como plano geral da mensagem cristã, sem ter problemas teológicos específicos, porque era desconhecido dele ou porque não era tão destacado assim, ele apresenta a base comum, que é a justificação pela fé, ok? Já Tiago está lidando com outro problema. Está lidando com um problema daqueles que eu falei, uma vez salvo, salvo para sempre. Quem é salvo, jamais perdido. Um bando de gente irresponsável, negligente, que dizia, eu criei em Jesus, agora eu já estou salvo. Ele diz, espera aí. Eles não estão dizendo a palavra fé e a palavra obra no mesmo sentido. Eles estão fazendo usos distintos. Quando Paulo está falando, ele está falando o que é necessário para alguém ser justificado. Tiago, quando escreve, ele está qualificando a vida cristã verdadeira. E aí há uma sentença matemática bem interessante, que a gente pode dizer a seguinte, a visão católica romana é fé mais obras é igual a salvação. Há uma crença de que a graça de Deus capacita o pecador a crer e capacita o pecador a exercer boas obras e no final o resultado vai ser a salvação. Há uma série de problemas com isso, porque ele está contra o que a Bíblia vai dizer que a graça vem pela fé tão somente, e depois que há o problema crítico de um cristão católico romano. Nenhum católico romano em sã consciência pode ter segurança da sua salvação, porque se dilui tanto os meios que ele nunca sabe se ele recebeu a graça suficiente para dizer que é salvo. Então ele age a vida toda na esperança de que no final seja pesado na balança e pesa mais para o lado positivo, porque a graça não vem só pela fé, vem pelas obras também. Ok, quanto de obra que eu vou ter que fazer? Quanto de boa ação? Quanto de oração? Quanto de piedade? Qual é? Não existe esse critério, entende? Então é uma maneira, me permitam aqui dizer, num certo sentido parece aquele argumento do arminiano, que diz, vocês ficam dando segurança de salvação para o povo, esse povo vai ficar negligente. Eles têm que ficar com medo até o final da vida para poder perseverar, entende? Com medo de perder. Então ele fica se esforçando o tempo todo para não cair da graça. Ai, finalmente terminei, né? Desse jeito aqui. Me permita dizer, pode ser piada na escola dominical, não? Não pode, não? Mas, então tá bom, eu vou fazer uma ilustração lúdica. Não é uma piada, é uma ilustração lúdica, tá bom? Ilustração lúdica. Um presbiteriano, um wesleyano, um metodista e um neopentecostal saíram para uma balada e na volta o carro estava muito acelerado, sofreu um acidente e eles morreram. E os três acordam no inferno. Aí dizem, e agora? Estava o presbiteriano, o metodista e o neopentecostal, né? Eles tentando entender por que eles estavam ali. Rapaz, a gente foi para uma festa só, né? Por que aconteceu? Aí o presbiteriano falou, não, eu sei.
Na verdade, assim, eu não fui predestinado para ir para o céu, o meu destino era esse mesmo aqui, então ocorreu, eu morri e vim para o lugar que eu já estava destinado para vir. Aí o Wesleyano se virou e disse, essa teologia fatalista de vocês é um absurdo, eu sei porque eu estou aqui, eu vivi uma vida santa, fui para a igreja, só que eu me desviei no final, caí e morri quando eu estava desviado, tinha perdido a salvação, me bater nesse lugar. Aí o neopentecostal olhou assim e disse, não, vocês estão errados, eu não estou nesse lugar, eu determino que isso é uma mentira do diabo que está aqui. Eu não aceito essa. Então, as compreensões, elas são distintas da condição espiritual de cada um, não é verdade? O ponto que a gente vai ver aqui é quando Tiago está escrevendo, ele está qualificando a fé verdadeira. E nessa sentença matemática, a sentença que expressaria melhor a teologia bíblica é: a fé salvadora, ela é igual a salvação mais obras. A verdadeira fé vai se manifestar produzindo salvação e produzindo boas obras. O lugar das obras não é nas premissas da causa da salvação. O lugar das obras é nas consequências da verdadeira fé. Quem tem verdadeira fé, gente, não foi isso que Jesus falou. João Batista dizendo, o machado está posto à raiz da árvore. A árvore, pois que não produzir bom fruto, será cortada. Jesus disse, conhecereis as árvores pelos frutos. As árvores são conhecidas pelos frutos, não são os frutos que dizem que define a árvore. São a árvore que define o seu fruto. Você vai encontrar maçã num pé de macieira, porque ali é uma macieira. Não é dizer, agora me tornei uma macieira porque eu estou dando maçã, entende? O fruto evidencia a natureza das coisas que são. Então, a maneira que a gente tem para explicar isso teologicamente é precisamente assim. Tiago enfatiza que a fé viva, ela se manifesta em obras, de tal maneira que ninguém suponha que vai ser salvo por uma fé que não produz obras. A fé sozinha, sem obras, é uma evidência de uma falsa fé, ok? A fé verdadeira se manifesta em obras. E que obras são essas? Obras, biblicamente, é tudo aquilo que Deus mandou você fazer. Eu gosto da definição de Lutero a esse respeito, que Lutero diz o seguinte: toda mensagem bíblica pode ser resumida em 2 conteúdos, lei e evangelho. Lei é tudo que Deus ordena você fazer, ok? E, como resultado, ao você fazer, obras. Quando eu faço o que Deus mandou, eu estou fazendo uma obra. Orar é uma obra? É. Adorar a Deus é uma obra? É. São ações que nós devemos fazer, ok? Agora, essas ações são contadas como crédito para eu ser salvo? Não. É infinitamente mais distante o que eu tenho que cumprir do que o que eu consigo cumprir. Nenhum de nós, no melhor dia, o mais iluminado, quando você é quase o Buda protestante, você recebeu a iluminação total, você não consegue cumprir todas as obras que são requeridas. Então, a obra não pode estar do lado das premissas. O lugar das obras é no lado da consequência. E aí vamos ver agora o versículo 10 de Efésios 2, 8 e 9. Diz, somos salvos mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. E o que é que diz o versículo 10 depois? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 8, versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Claro que não é de obras, correto? Aí o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. Qual é o lugar das obras? É como meio de salvação? Não. É como evidência de salvação. E aí vem uma outra confusão. A confusão que a doutrina católica romana põe na doutrina da justificação aquilo que é a doutrina da santificação. A justificação, segundo a teologia católica romana, é o tornar-se justo. Tornar-se justo tem a ver com aquilo que você faz. Nenhum de nós consegue tornar-se justo conforme Deus requer. Porque a Bíblia diz, não há um só, todos se extraviaram, só tem um justo que foi Jesus Cristo. Ele é o único que é capaz de apresentar boa obra. Outra coisa, os protestantes dizem, até a obra, se não for por fé, não é obra. Bem, não é exatamente isso, isso é outra acusação mal feita, por mal entender também o que nós ensinamos. A boa obra não é apenas a obediência externa do que Deus ordenou.
A boa obra é fruto também do propósito piedoso que Deus ordenou. Lembra que Jesus diz, esse povo me honra com os, mas o coração está? Deus sonda os corações. Aos nossos olhos, as pessoas são muito melhores do que elas são, acredite, não piores. Aos olhos. Se fosse revelado tudo que se passa dentro de nós, dentro do nosso coração, a gente ia ter muita dificuldade de conviver, chamar o outro de irmãozinho e dizer, estou morrendo de saudade de você. Ok? Nós somos muito piores do que a gente aparenta. A boa obra é resultado de uma transformação que vem lá dentro do coração. Não basta eu fazer o certo, porque muitas vezes, gente, vamos ser honestos. Quantos de nós, talvez vocês não, mas eu que sou mais ímpio, vou dizer, quantas vezes na minha vida eu não pequei e não teve nada a ver com Deus? Foi o medo das consequências do que ocorreu comigo. Não foi por amar ao Senhor, por querer muito viver para a glória dele, dizer, Senhor, eu te amo tanto. Por isso que isso deveria ser e é o mais saudável. Mas muitos de nós não fazemos algumas coisas, não por amor a Deus. A gente chega perto do leitor de velocidade e diminui com medo da multa, não porque está desonrando. Percebe? E por aí vai, tantas outras coisas, entende? A boa obra, ela não é simplesmente fazer alguma coisa para Deus olhar e dizer, que bonitinho, você está esforçando tanto, toma um prêmio à salvação. Não existe isso. A gente nunca vai conseguir essa altura. Agora ela vai se manifestar como uma evidência da fé verdadeira. E olha que interessante, os nossos avós puritanos entenderam isso tão claramente, que eles disseram o seguinte, as 3 pernas do tripé, a gente tem alguns tripés aqui, que é o que deixa em pé estas coisas, que são a base para a certeza da salvação, são, primeiro deles, a crença bíblica. Você crê em Jesus, conforme a Bíblia o apresenta, como único Senhor e Salvador, você se arrependeu dos seus pecados, você confessou, ok? A crença bíblica, primeiro. A segunda, a confirmação sobrenatural do Espírito Santo em seu coração. Porque é o Espírito quem testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é lavagem cerebral, não é doutrinação da parte da igreja, é uma obra sobrenatural de Deus mesmo convencer o seu povo de que Ele é o seu Deus, de que Ele é o seu Salvador, que você é povo dele. Isso aqui pode amadurecer ou pode esfriar. Você pode ter isso mais forte ou pode ter isso mais fraco na sua vida. Depende da qualidade espiritual que você está vivendo e tudo. Mas é um testemunho interno do Espírito. E a terceira coisa, diziam os nossos avós puritanos, a terceira perna, para você saber e ter segurança de que você realmente é um salvo, são as evidências de uma nova vida, são as boas obras. Então veja que maneira bonita, bela e apropriada com que ensina a Escritura. Coloque as obras no seu devido lugar, como evidência da verdadeira piedade. Ah, pastor, mas a minha é tão fraca, então é um sinal de que a sua piedade está meio deficiente. Então busca a graça de Deus aí, para que se manifeste melhor, mas não ficar pensando como uma espécie de barganha diante do Senhor, ok? Então nós vemos, teologicamente, quando a gente fala de sola fide, nós estamos falando desta fé salvadora que é um dom de Deus, um presente de Deus para o seu povo, para aqueles que vão ser salvos. Na língua portuguesa, a gente não tem uma palavra, a não ser a palavra crença, que tem um aspecto substantivado e os aspectos verbais. Você tem um substantivo, a crença, e tem um verbo, crer, não é? A língua grega do Novo Testamento tem o substantivo pistis e tem o verbo pistel, que tem algumas ideias associadas. Eu gostaria de cobrir brevemente aqui para a gente entender de que fé nós estamos falando disso. Porque Tiago mesmo vai dizer que você crê em Deus? Muito bem, até os demônios creem e estremecem. Ou seja, parece que tem mais piedade nos demônios do que em muito ser humano aí criado à imagem e semelhança de Deus. Crer é isto que salva, saber que Deus existe? Não, senão os demônios teriam redenção e eles não têm. Então o que é isso? Vamos ver aqui 4 aspectos. Primeiro, o próprio conteúdo. Quando a Bíblia vai falar desta fé que salva, ela está apontando para a obra redentora de Jesus Cristo. Os versículos clássicos da Reforma Protestante, Romanos 1, 16 e 17. Vamos ver? Alguém leia, por favor? Romanos 1, 16 e 17. Pois não me...
Ok, obrigado. Gente, esses versículos, tem muitos outros, eu vou ficar só com esses aqui, porque eles são muito bons. Vocês sabem que foi a causa da Reforma Protestante na vida de Lutero, especificamente, que tinha uma consciência muito sensível para com a santidade de Deus e a sua justiça. E ele vivia em crise, que ele dizia, eu não sou justo como Deus requer. Até que, meditando nesse texto da Escritura, ele diz, não, a minha justiça para apresentar-me aceitável diante de Deus, é incapaz de produzir o que Deus requer. É a de Cristo que Ele vai colocar em meu favor. Então, saber, como Paulo está dizendo aqui, eu não me envergonho do Evangelho. Qual é a fé que salva? É o conteúdo do Evangelho. A boa nova de que nós encontramos em Jesus Cristo a salvação que jamais seríamos capazes de produzir pela nossa força. Presta atenção nisso aqui. Isso é básico, mas é essencial. Essa é a diferença do cristianismo bíblico para todas as outras religiões do mundo, todas, inclusive os falsos cristianismos. O cristianismo bíblico é a única que vai dizer o seguinte, você é absolutamente incapaz de se elevar espiritualmente ao ponto necessário. Incapaz. Deus, sendo misericordioso, vem até você e faz o que para você é impossível. Ele mesmo assume o seu lugar, assumindo a sua humanidade, recebe a condenação do pecado que era seu, ao morrer na cruz do Calvário, apresenta uma oferta perfeita, aceitável diante de Deus, por isso ele ressuscita, não é? Porque foi perfeito, e agora você tem o benefício da obediência de Cristo em seu lugar. É isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o próprio poder de Deus para salvar, ok? É este conteúdo daqui. O conteúdo do Evangelho, de que em Jesus e na obra, na cruz de Cristo, nós encontramos salvação. Aí vem o verbo crer, ele tem 3 níveis, presta atenção aqui, se você quiser gravar aí, a gente pode até falar dos 4 Cs, o conteúdo do Evangelho, que é a obra de Jesus na cruz do Calvário, esse é o substantivo. Qual é a fé que salva? É a fé que tem esse conteúdo, não é qualquer fé, diz, que importa, que bom que fulano se encontrou na igreja, é bom que alguém tenha uma fé, né? Assim, não é uma fé subjetiva, assim, eu estou bem em paz, que eu encontrei uma fé para mim. Você pode até se sentir em paz, mas sem a confiança no que Cristo fez, a sua fé está equivocada. Lembra Paulo falando dos judeus, que ele diz, eu digo que eles têm zelo para com Deus, mas não têm entendimento. Eles têm fé, mas está no lugar errado, porque ele diz, porque o fim da lei é Cristo, ok? Então qual é o conteúdo da fé que salva? É Cristo. Sua pessoa e sua obra, Deus encarnado na cruz do Calvário. E agora, o que é a fé que é requerida? Qual é o verbo? Qual é a ação? Aí tem 3 níveis aqui. O primeiro, a porta de entrada, é o conhecimento. Você precisa conhecer estas coisas para poder ter essa fé. Você lembra da parábola do semeador? A semente que ficou na beira do caminho foi aquele que ouviu e não entendeu. A semente que produziu bom fruto foi aquele que, ouvindo, entendeu. Ok? Então a compreensão, o que significa crer no Evangelho? Significa entender a mensagem do Evangelho. É possível que alguém creia na mensagem do Evangelho e seja cristão sem entender esta mensagem? Sim ou não? Não. Presta atenção que isso é importante. Foi cláusula pétrea da Reforma Protestante. Diferente da Igreja Católica Romana, todo o protestantismo diz o seguinte, a fé só pode ser sua se ela for compreendida por você. Senão ela não é sua. E o que você acredita? Eu acredito no que a minha igreja prega. E o que é? Não sei, mas eu acredito. Não existe essa fé cega, entendeu? O que estão dizendo, eu acredito. A fé só é sua se ela for sua. Se ela for fruto do processo de compreensão de sua parte, ok? Por isso, a Bíblia vai falar que sem compreensão, sem edificação. Lembra que Paulo falando, ele disse, eu prefiro falar 5 palavras no entendimento de uma língua comum do que falar centenas e tantas outras que ninguém entenda. Por isso que toda a reforma protestante, em todo lugar que chegou à igreja protestante, eles passaram a usar a língua vernacular, a língua do dia a dia, traduzir a Bíblia, porque eles é preciso conhecer, é preciso entender. Basta isso? Não. Segundo nível do verbo crer na Bíblia, desta fé que salva, é concordar, é o assentimento consciente à verdade. Eu ouvi e entendi, mas eu posso reagir rejeitando, ou posso reagir abraçando, ok? Então esse segundo, assim, eu entendi e eu concordo. Há esta concordância. A Bíblia vai dizer em Romanos 11:6 o quê? Perdão, Hebreus 11:6. Hebreus 11,
versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Então eu tenho que entender e eu tenho que concordar. Preste atenção, no processo de evangelização e de discipulado, você vai explicar da melhor maneira possível para as pessoas, para que elas compreendam. O fato delas compreenderem, terminou a tarefa de evangelização, ou terminou o que é requerido delas? Não. A pergunta que você vai fazer depois é: e agora, José? José, para onde você vai? E agora o que você vai fazer com esse conhecimento? Você concorda ou não? Alguns vão dizer: não, não concordo. Entendi, você explicou muito bem, parabéns, mas não cabe, para mim isso é ultrapassado, está fora, não quero isso para a minha vida, não concordo, não estou de acordo, ok? Entendi a lógica, porque a fé se processa de uma maneira lógica, mas eu rejeito. Então, é preciso uma concordância, ok? Olha que curioso, os demônios que Tiago diz que creem e tremem, foram os primeiros a proclamar que Jesus Cristo era o Salvador, quando você lê os evangelhos. Quando Jesus está começando o ministério público, o demônio: quem vem fazer aqui, filho de Deus? Eu sei que vieste para nos perder. O primeiro a declarar que Jesus era o Filho de Deus foram os demônios. Então, até nesse ponto aqui, ainda não se processou a fé salvadora. É preciso conhecer, é preciso concordar. Eu lhe faço uma pergunta: algum demônio duvida que Jesus é o Filho de Deus? Mas tem um monte de gente duvidando. Então ainda está longe da fé salvadora. Terceiro nível, e o mais profundo, e aqui fecha o ciclo da fé salvadora, que é: eu entendi, eu concordo com os argumentos que tem e eu confio. A confiança pessoal na segurança, na promessa divina. É o que o texto bíblico vai dizer, que Deus nos deu a graça de crer. É quando eu confio. Veja, preste atenção nisso. A Bíblia não vai falar tanto da robustez da nossa fé. Tem um vídeo fantástico que a gente poderia usar aqui para ilustrar, cara. Isso aqui é uma fala do D.A. Carson, falando sobre o Êxodo. Porque Jesus diz o seguinte: se alguém tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, moveria montanhas, não é verdade? Preste atenção. Se algum momento na sua vida você chega a dizer assim: ah, pastor, a minha fé é tão fraquinha, eu sinto que ela é tão débil, que ela é tão pequena, eu gostaria de lhe consolar dizendo o seguinte: Deus não vai lhe recompensar com salvação pela robustez da sua fé. A fé pode ser débil. O ponto é o objeto da fé, em quem ela está depositada. Se ela estiver depositada na pessoa certa, ela pode ser tíbia, pequena, mas ela foi depositada no lugar correto. É a fé salvadora e vai ser suficiente para te salvar. E aí Carson diz: imaginemos o debate entre dois judeus na noite que o anjo viria na 10ª praga lá. E um falando para o outro assim, diz: ah, rapaz, eu estou meio preocupado, né, virá o anjo essa noite. Ele diz: mas por que você está preocupado? Você não imolou o cordeiro, não colocou o sangue nas portas lá, já preparou a refeição, só falta comer. Sim, eu fiz isso, mas sabe como é, né? Assim, já teve tanta coisa aqui, teve praga, teve mosquito, teve sangue vermelho, teve gente morrendo, teve coisa caindo. Eu estou meio em dúvida. Mas você não acredita que Deus é fiel e vai cumprir? Eu sei, mas veja, essa última praga está dizendo que é a morte do primogênito. Você, tudo bem, tem 7 filhos em casa, eu só tenho o Isaquinho. Se morrer, eu vou ficar sem nenhum. Eu sei que Deus falou, mas está complicado. Eles: cara, fique em paz, confia em Deus. Você fez o que Ele falou, vai para casa. E ele volta para casa, meio temeroso, come a refeição juntamente com a sua família, colocou o sangue lá na porta. No final, quando o anjo passou, o filho dele foi morto ou não? O outro, que tinha a fé bem mais robusta, desfrutou mais, porque sua fé era robusta. Mas aquele outro que estava com a fé tíbia, tinha fé, fraquinha, vacilante, mas ele creu no que Deus ordenou e ele foi salvo da mesma maneira. Então não importa propriamente a grandeza da nossa fé, importa em quem ela está depositada. Se ela estiver depositada na pessoa certa, do Cordeiro, o sangue do Cordeiro nos livrará da maldição, da desgraça e da condenação. É verdade que essa fé, ela pode ser amadurecida e a gente vai desfrutar melhor, ok? Lutero dizia que a fé é o artigo principal sobre a qual a igreja se mantém firme.
Calvino, nas Institutas, dizia: a justificação é a imputação da justiça de Cristo pela fé, não por obras. O Catecismo de Westminster, na pergunta 33, diz que justificação é perdão e aceitação por causa, da justiça de Cristo recebido só pela fé. O Concílio de Trento, da Igreja Católica, vai falar da cooperação das obras para a justificação. Mas a justificação é um ato declarativo de Deus. As nossas obras fazem parte da nossa santificação, não da justificação. Fomos justificados quando cremos em Cristo. É a declaração do médico que você leva lá, e você não vai ser tratado como um faltoso, porque foi abonada a sua falta, porque Cristo já pagou em seu lugar, ok? Isso é a justificação. A obra é santificação, tem a ver com a qualidade de vida espiritual que a gente vai viver, tem a ver com a gente expressar melhor quem é Cristo para os outros, tem a ver com a gente viver melhor com Deus aqui nesta vida, tem a ver com a gente viver de uma maneira mais saudável, mais bonita, porque quando a gente cumpre a obra de Deus, todos ao nosso redor são abençoados. Lembra Paulo falando do casamento? Ele diz que até o marido incrédulo é santificado pelo convívio da esposa crente e vice-versa. Por quê? Ao fazermos boas obras, nós abençoamos quem está ao redor. Este é o lugar das obras. Não é para a salvação, mas é para a santificação. E por fim, os argumentos históricos que eu citei são esses aqui. Para concluir, queridos, a nossa fé está fundamentada na única segurança que nós temos e que é absoluta, que é a obra de Jesus Cristo em nosso lugar. É isso. Sola fide significa dizer que somente esta confiança em Cristo é um instrumento que Deus deu para salvar pecadores capazes de exercer a fé. E pronto. Descansamos em Cristo, confiamos nele, entendemos a mensagem, concordamos com o conteúdo e confiamos e descansamos o nosso coração nesta verdade. Esta fé em Cristo e na obra de Cristo liberta da culpa e do medo, gera uma vida cristã ativa, motivada, porque agora eu sou motivado para fazer boas obras, não com medo do inferno ou do capeta que vai me espetar por eu não estar fazendo as coisas direito, ou Deus que vai me dar um castigo porque eu estou fazendo a coisa errada, mas é motivado porque eu quero viver melhor com o meu Senhor e melhor para o meu Senhor e ser o melhor instrumento nas mãos dele. Ou seja, é uma motivação libertadora e não opressora. Fazer a boa obra com medo de ir para o inferno é como um menino que está com medo de receber o castigo da parte dos pais, né? E aí ele diz, e ele vai fazer. Então, assim, tem o seu lugar, mas não é o mais saudável. Ela vai sustentar o coração da nossa fé na doutrina, e é a âncora para a nossa alma também, para nos livrar dos desvios, ok? 3 minutos. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta? Diga. Ok. Perguntinha, para ter minuto é cruel, né? O que você está fazendo? Bem, na verdade, assim, a vida ela é muito complexa e, como alguém já falou, o Paul Tripp diz, nós somos hermeneutas, nós somos intérpretes da realidade. Nós ficamos procurando em tudo na vida fazer uma relação de causas e efeito. Então, por exemplo, a magia, a simpatia tem a ver com isso. Bate 3 vezes, eu estou isolado. Eu atravesso para o outro lado da rua, o mal não vai me pegar, sabe? O gato preto e tudo mais. Então, nós desenvolvemos crenças porque relacionamos na nossa cabeça, de alguma maneira, uma relação de causa e efeito. E toda religião, lembra que eu falei, a distinção do cristianismo bíblico de toda outra religião, é que toda outra religião vai dizer que a sua promoção espiritual, ao ponto de uma elevação, vai depender dos seus méritos e da sua capacitação. Então, as pessoas vão encontrar e vão buscar soluções para os seus problemas, em todas as religiões. Não se espante de igrejas neopentecostais estarem lotadas, porque falta uma pregação simples desse evangelho da cruz e sobra promessas de causa e efeito. Faça isso, você vai receber aquilo outro. Então, essa senhorinha que tem um santo, ela não é muito diferente daquele irmão de uma igreja neopentecostal que vai fazer uma campanha de 7 semanas e dá o seu dízimo, e dá o seu dinheiro e tudo, porque ele acredita que ao fazer isso ele vai receber o benefício. E qual é o ponto? É todo um discurso que se completa e se basta.
Se a coisa dá certo, ele diz, é porque você teve a fé boa e verdadeira, por isso que Deus viu. Se deu errado, olha, é porque você não teve a fé verdadeira. Ou Deus viu que você não merece essa graça. Entende? Então a pessoa diz assim, bem, eu não mereci essa graça, eu fiz por onde, eu pedi, mas o santo não quis me atender e tudo mais. Em alguns casos, a pessoa vai receber o benefício, só que ela vai associar ao pedido que ela fez. Lembremos que Jesus disse certa vez que o sol brilha sobre justos e injustos, e a chuva vem sobre justos e injustos. Na prática, o que isso significou? Na vida de milhares, de milhões de pessoas, eles recebiam a chuva, eles recebiam o sol, e eles iam agradecer aos ídolos deles, porque eles não reconheciam que vinham da parte de Deus. Então, biblicamente falando, o que eu vejo? Deus é a única fonte, como a gente leu em Tiago aqui, de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Ele que deve ser acessado e ele que nós devemos agradecer. Caso contrário, nós vamos buscar reforços para aquilo que a gente já acredita em várias situações da vida. Está claro esse ponto aqui? Não ocorre isso conosco, a gente fica buscando reforços, assim, eu sabia que essa pessoa ia fazer isso, eu sabia que ia acontecer isso. Você já tem uma ideia na sua cabeça e você busca essa associar. Alguém já disse, na área de ciências da religião, que é o meu mestrado foi nessa área, né, de que a religião é como uma carta coringa. As religiões, elas se perpetuam com um tipo de discurso que cabe para qualquer situação. Então, se dá certo, você tem uma explicação para dar certo. Se dá errado, você tem uma explicação para dar errado. Todo sistema lógico faz isso, ok? É como eu vejo. Está contigo, Rev. Muito obrigado, meu irmão, pastor Raimundo. Que bom. Imagino que cada um tem uma pergunta aí. Eu tenho uma, depois eu faço. Sobre os deficientes, sobre os abortos, eu fiquei com a dúvida aí, mas não vou falar agora não, porque não dá tempo. Mas, ai meu Deus. O cara provoca desse jeito, deixa eu falar, um minutinho. Basicamente, nós vamos dizer o seguinte, a situação ordinária, uma pessoa que tenha condições de exercer a fé será um meio para que ela receba os benefícios da salvação, ok? Aquele que não tem condições, um abortivo, um deficiente, síndrome de Down, seja lá o que for, esta pessoa, ela pode desfrutar a graça como fruto da regeneração que antecede a fé. O que vai ocorrer com essas pessoas é que, por não terem a capacidade cognitiva de formular a sentença da fé, ela nunca vai poder desfrutar conscientemente dessa fé. Então, ela pode experimentar pela regeneração. O ponto é que nós não sabemos quem está assim. Ao passo que quando alguém exerce a fé, aí a gente consegue saber quem tem a verdadeira fé porque ela exerceu. Basicamente seria isso.